jovens cientistas! Eu sou a professora Aldaléa Santos, sua professora de ciência, e vamos para a nossa aula de número 18. Objeto de conhecimento, célula como unidade de vida, detalhamento, níveis de organização. E vamos para a nossa aula. Olá, meus jovens cientistas! Olha onde a professora está, no espaço. E com isso, qual será a nossa aula? A nossa aula de hoje será sobre os níveis de organização dos seres vivos. Professora, os níveis de organização? Sim, esse conhecimento nos permite entender a forma que ocorreu a evolução e compreender esses níveis diferentes de hierarquia, dos seres vivos, faz com que a gente entenda melhor a questão da evolução, certo? Então, nós iremos a seguir entender melhor como que se originou a vida no nosso planeta e como é que está dividido isso, passando pela divisão tanto biológica, da formação dos seres, quanto também da interação do indivíduo com o meio ambiente, certo? Então, vamos para dar continuidade à nossa aula. E é pela organização que os seres vivos se diferenciam de outros elementos da natureza. E nós estudarmos esses níveis de organização leva em conta o quê? Que nós temos as mais variadas formas de vidas, desde microscópias, como observando aqui bactérias, até os seres mais complexos, como os seres humanos, também aqui exemplificado. Então, nós observamos aqui como um exemplo, bactérias, como os seres mais simples, plantas, insetos e o ser humano, certo? E os níveis de organização dos sistemas vivos podem ser organizados em níveis estruturais de complexidade crescente, sendo que cada nível possui características próprias, não existentes em níveis anteriores, chamadas de propriedades emergentes, resultantes do próprio aumento de complexidade. Professora, eu ainda não entendi direito esses níveis de organização. Observem aqui a imagem. Os níveis de organização, nós temos ao todo 12 níveis de organização. E a complexidade vai aumentar do primeiro até o último, sendo o primeiro o nosso átomo, certo? E o último vai ser a biosfera. Calma que nós vamos entender cada um. Então, inicia no átomo, certo? Lembra que a professora iniciou a aula lá do espaço? Porque na criação do nosso planeta, certo? Veio ali com uma ação de poeira cósmica e elementos foram inseridos no nosso planeta. E a identificação do átomo foi algo muito importante para entender a hierarquia crescente que existe no desenvolvimento da vida, certo? Então, a compreensão de como ocorreu esse processo evolutivo até a formação dos organismos, aqui representado pela nossa linda onça, até a interação deste com outros indivíduos, certo? Com a sua comunidade e
relacionando o seu ecossistema, ou seja, o ambiente que ele faz parte, certo? Então, nós temos aí uma divisão, veja, nós vamos do átomo até o organismo e do organismo até a biosfera. Essa primeira divisão do átomo até o organismo, nós vamos ver o quê? O desenvolvimento do indivíduo, né? E do indivíduo com o meio ambiente, a parte da ecologia que vai ali tratar das relações do organismo entre os seus indivíduos semelhantes e deste com o seu ecossistema. E como os seres vivos estão organizados? Vamos observar aí que para fins didáticos usaremos o ser humano como modelo, certo? Então, para que fique mais próximo, para que você guarde esses níveis de organização, nós vamos fazer o primeiro estudo relacionando apenas do átomo até o organismo, certo? Então, vamos observar cada um de forma mais próxima. Observem aí, nós temos o átomo, certo? Que é a menor parte da matéria, certo? E quando um átomo se junta a outro, observe aqui, nós formamos uma molécula. Quando a gente fala sempre da água, qual é a composição da água? H2O, certo? Porque eu vou ter 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, formando uma molécula. O organoide, que são as formações das organelas que irão propiciar o surgimento do quê? Da célula, certo? E através da célula, com o surgimento da célula, nós teremos a evolução dos seres eucariontes e procariontes. E com isso, o aumento, né, da produção de células, nós teremos a formação dos tecidos. E esses tecidos irão compor ali a formação do quê? Dos nossos órgãos, certo? E que, aqui exemplificado, um rim, né, que vai se integrar com outras partes, formando um sistema. Então, o rim se une a uma ureter, se une a uma bexiga e forma o nosso sistema urinário. E esse sistema vai trabalhar, funcionar dentro de um organismo ou um indivíduo, certo? E, professora, é muita informação. Calma que nós vamos ver cada um por cada vez. Vamos lá observar. Nós iniciamos níveis de organização por quem? Pelo átomo, certo? O átomo é a partícula que forma toda a matéria existente, compostos por prótons, elétrons e nêutrons. Matéria, professora, sim, tudo que ocupa espaço, né, e apresenta volume é matéria. Eu sou matéria, a TV que você está assistindo é matéria, tudo que nós enxergamos à nossa volta e até o que não enxergamos é matéria, certo? Se não é matéria, é energia. Então, no corpo humano, temos átomos de carbono, de oxigênio, de hidrogênio, de fósforo, certo? Então, vamos ver aqui uma animação do que é o átomo. Observem aí.
O átomo, vocês estão vendo aqui o núcleo do átomo, certo? Quando ele foi identificado a primeira vez, Dalton só identificou esse núcleo e chamou ele de uma bola maciça, certo? Contudo, o átomo, além de ter o núcleo atômico, tem o quê? Uma camada eletrosférica, onde temos os elétrons, certo? No núcleo, nós teremos os nêutrons e prótons, e nessa camada eletrosférica, nós teremos os elétrons, certo? A palavra átomo significa indivisível, ou seja, você não consegue quebrar essa estrutura. Assim como também você não consegue criar um átomo. Eles são elementos da natureza, certo? A gente consegue fazer transformações, mas não criar um átomo, tá? E quando este átomo se une a outro átomo, o que nós temos? Uma molécula. A molécula é formada a partir da junção dos átomos por ligações químicas, garantindo suas características químicas e formando substâncias constituintes do corpo humano. Como eu falei, como a água, H2O, né, 2 moléculas de hidrogênio com uma de oxigênio, proteínas, carboidratos, e aqui nós vemos uma molécula muito importante. Vamos ver uma animação dessa molécula. Nós vemos aqui a molécula do DNA. Essa molécula é extremamente importante, porque ela guarda todas as nossas informações, certo? Quando nós somos o quê? Somos a herança genética armazenada nesta molécula, oriunda da onde? Dos nossos pais, certo? 50% da minha herança genética veio da minha mãe, 50% da minha herança genética veio do meu pai. E isso foi preservado, foi armazenado aonde? Nesta linda molécula de DNA. Então, ela é extremamente importante para todos os seres vivos que guardam aqui as suas informações, certo? Outro nível, né, dos nossos níveis de organização, passando para organoide ou organela celular. Estruturas que desempenham funções específicas no interior da célula, principalmente para os eucariontes. Aqui nós vemos a representação, que recebe o nome de organoide, da mitocôndria. Essa organela, ela é extremamente importante, porque ela funciona como se fosse uma usina de produção de energia dentro da célula, certo? Nós encontramos as mitocôndrias tanto nas células vegetais quanto nas células animais. E essas organelas, elas formam compartimentos que garantem uma maior organização intracelular. São formadas pela união de várias moléculas e vão ali funcionar dentro, né, da sua estrutura, que é a célula, como mini-órgãos. Então, a célula, entende-se, né, por célula, a menor unidade funcional que compõe os seres vivos. Responsável pela realização dos processos vitais que garantem a sobrevivência do organismo. Então, observem aqui. Se eu falo que a célula é a menor unidade funcional que compõe os seres vivos, ela vai ter a capacidade de quê? De se autoalimentar, né, de produzir energia através de quem? Das mitocôndrias.
ela vai ter a capacidade de se limpar através do quê? Através dos lisossomos. E assim, ela, como eu disse, as organelas dentro das células, elas funcionam, né, como mini órgãos. Então, cada organela vai ter um papel, uma função dentro do funcionamento. E assim, realizar todos os processos vitais que garantem a nossa sobrevivência do organismo, certo? E aí nós passamos para os tecidos. Os tecidos são o quê? São várias células, observem aqui, células semelhantes, certo? Então aqui, ó, deixa eu trocar a cor. Cada quadradinho desse aqui que a gente observa na imagem é uma célula, certo? Então, elas são células semelhantes, interagindo entre si, contudo, com funções específicas a serem desempenhadas, formando os tecidos que desempenham uma função específica no organismo. Os tecidos são visíveis e presentes em organismos tanto vegetais quanto animais. Por exemplo, a nossa epiderme, a nossa camada daqui da pele. Você passando a mão no seu braço, você está tocando a sua epiderme, que é composta por tecido, certo? O tecido epitelial. E, dando continuidade, nós temos o quê? Os tecidos vão formar os órgãos, que é constituído por tecidos, né? Os órgãos realizam funções também específicas que garantem o funcionamento do organismo, como o estômago, aqui representado, que auxilia aonde? No nosso processo de digestão, aonde nós conseguimos a transformação do nosso alimento com macronutrientes, como os carboidratos, lipídios e proteínas, e micronutrientes, como os sais e vitaminas, certo? E o coração, que faz o quê? Bombeia sangue pelo nosso corpo, levando tanto o oxigênio quanto os nutrientes obtidos pelo nosso processo de digestão, certo? E o sistema vem ser o quê? O conjunto de órgãos que, ligados entre si, exerce uma função vital específica, garantindo o equilíbrio do organismo e a manutenção da vida, certo? Então, nós vemos ali as células, né, se unem, formam tecidos, os tecidos vão compor os órgãos vão se unir para executar uma função, formando um sistema, como aqui representado, né, o nosso sistema digestório, que inicia na boca e vai ali passar por todo o nosso trato digestivo, tendo como função a obtenção, né, o processamento, a transformação do nosso alimento nos nutrientes que precisamos para que as nossas células consigam desenvolver toda a função e o equilíbrio que o nosso organismo necessita. E o organismo, né, que vai ali abrigar todo esse sistema, né, conjunto de sistemas que permite a formação do indivíduo. Por exemplo, aqui representado o ser humano. Então, nós observamos aí na imagem a junção de diferentes sistemas. Sistema cardiovascular, sistema respiratório, sistema digestório, né? E sistema nervoso também, certo?
O corpo em funcionamento. O nosso corpo em funcionamento. O nosso organismo é uma máquina perfeita que necessita que cada variável esteja completamente ajustada para que o seu funcionamento ocorra de maneira correta. Ou seja, para o nosso corpo funcionar, é necessário o quê? Um equilíbrio interno e metabolismos adequados. Guardem aí essas informações. Equilíbrio interno. Nós damos ao nome desse processo de homeostase. A homeostase é um termo que se refere à condição de relativo equilíbrio interno do organismo, independente das variações do meio externo. Observem aqui na imagem, né, nós temos uma mão segurando um termômetro, porque o nosso corpo apresenta uma temperatura em torno de 37 graus Celsius, garantindo assim o funcionamento adequado do nosso organismo. Então, por mais que a gente diga que a nossa sensação térmica está em 40 graus, o nosso corpo faz a manutenção da temperatura, do equilíbrio interno, ou seja, a nossa homeostase, para que permaneça em 37 graus, certo? E da onde que veio esse termo, professora? A homeostase é um termo que foi criado por Walter Kennel em 1929 e pode ser definida como a habilidade de manter o meio interno, ou seja, dentro do nosso corpo, em um equilíbrio quase constante, independentemente das alterações que ocorram no ambiente externo, certo? Então, o nosso corpo é formado por uma série de órgãos e sistemas que garantem o funcionamento adequado do nosso organismo. E a homeostase, ela faz a manutenção, né, da sincronia desses sistemas, certo? E quem regula mais, quais são os sistemas que mais têm atuação no controle da homeostase, é o nosso sistema nervoso e o nosso sistema endócrino, certo? Através dos hormônios produzidos pela tireoide. Observe aí na imagem, na região do pescoço, certo? A nossa tireoide. E isso tudo, esse equilíbrio, lembra que foi dito que nós temos um equilíbrio interno e o metabolismo. E o que é o metabolismo, professora? Eu vejo sempre a minha mãe, a professora falando na televisão que metabolismo está ali associado à questão de peso. É isso mesmo, professora? Vamos descobrir. Observando aqui pela nossa imagem, né, que tem ali alguém um pouquinho acima do peso, né, preocupado com a sua circunferência. Metabolismo é o conjunto de reações químicas que ocorrem no organismo vivo, com o fim de promover a satisfação e necessidades estruturais e energéticas, certo? Então, o metabolismo vai ser o quê? As reações químicas que ocorrem dentro do nosso corpo a nível celular, né? Que fazem, que cumprem ali as necessidades estruturais e energéticas. Por isso que metabolismo se divide em dois tipos. Vamos ver o primeiro. O metabolismo energético,
que compreende o conjunto de reações que envolve trocas energéticas no organismo. Para que essas reações ocorram, são necessários substratos energéticos que são provenientes da alimentação. As principais fontes de energia utilizadas nessas reações são os carboidratos, lipídios e proteínas. Então, metabolismo energético, né? As moléculas provenientes do nosso processo de digestão dos alimentos que são encaminhadas para as células, onde são oxidadas, produzindo energias. Então, quais são as nossas fontes de energia? Carboidratos, né, que é uma energia que você vai gostar ali logo de forma imediata. Lipídios, que são as gorduras. Essas gorduras, elas vão ser divididas em ácidos graxos e glicerol. O glicerol vai ser utilizado para a produção de hormônios e os ácidos graxos em reserva energética, lá no seu tecido adiposo. Aí sim, lembra da barriguinha ali com a fita métrica? Aquilo ali é resultado dos lipídios, certo? Do excesso. E as proteínas, que são tanto de origem vegetal quanto origem animal, que vão atuar ali na renovação celular, no funcionamento celular de forma mais efetiva, certo? Então, nós vimos aqui que tudo que comemos vai ser utilizado no nosso metabolismo energético, certo? Através do quê? Através da produção de energia, tá? Então, todos os alimentos que ingerimos vão ser processados e vão chegar até as nossas células na forma de energia. E o segundo ponto é o nosso metabolismo basal, que é a quantidade de energia. Lembra que no metabolismo energético nós absorvemos e transformamos o alimento em energia? Então, o metabolismo basal é a quantidade que o nosso organismo necessita de energia para realizar as mais diversas funções. Cerca de 75% da energia produzida a partir da nossa alimentação é utilizada para a realização das funções vitais do nosso organismo. Funções vitais, professora? Sim, funções vitais. Para você estar aí respirando, né? Tendo atenção ao que a professora está falando, então ativando o seu sistema nervoso, a sua circulação, certo? A taxa do metabolismo basal pode variar de acordo, por exemplo, com sexo e idade, certo? Vamos observar aqui a nossa imagem. A taxa metabólica basal alta ou baixa. Deixa eu mudar aqui a cor. Baixa. Como que isso varia, professora? Por que que está dizendo que é por sexo e por idade? Porque os homens, por exemplo, têm uma taxa metabólica basal maior do que nós mulheres. E isso vai estar relacionado com o quê? Com o sistema muscular também, certo? E com isso, e com a idade também. Por exemplo, vocês que estão aí numa faixa etária de 11, 12 anos, que estão em crescimento, a taxa metabólica de vocês, tanto a basal quanto a energética, é alta. Ou seja, vocês podem comer mais alimentos, acumular mais calorias, porque vocês têm um gasto energético maior pelo próprio processo de crescimento de vocês, certo? Mas que com o avançar da idade, isso vai fazendo o quê? O processo inverso.
vai diminuindo, certo? E ali você compreender a regulação entre o metabolismo energético e o metabolismo basal faz com que você tenha ali uma vida mais saudável, né? Porque você vai saber fazer a conta entre o que você está ingerindo, a qualidade do alimento que você está ingerindo, se ele está sendo um alimento nutritivo que está lhe fornecendo carboidratos, lipídios e proteínas nas quantidades certas, para que o seu metabolismo basal consiga executar ali as suas funções vitais básicas de respiração, circulação, todo o movimento do seu corpo, certo? Então, essa foi a nossa aula sobre os níveis de organização, vindo do mais simples, que é também considerado, o primeiro nível dela é considerado como inanimado, porque não tem vida, é o átomo, até passando pelos 12 níveis, até chegar na biosfera, certo? Espero que vocês tenham gostado e até nossa próxima aula.